Alô, graças e paz, irmãos. Amém. Quero externar a Deus a gratidão de poder voltar aqui em Água Preta, depois de alguns meses, devido a essa situação, decreto governamental. Mas eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio, pela graça concedida de estarmos aqui juntamente com a igreja de Água Preta. É uma obra que o Senhor tem colocado no seio da nossa igreja. É uma obra que está começando, mas como foi dito no começo do culto, a obra colocada no coração do Senhor, o Senhor se responsabiliza tanto pelo crescimento quanto para a frutificação. Porque como Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo número 3, um planta, o outro rega, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que dá o crescimento. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar continuidade ao que a nossa irmã Cleide começou a ministrar no começo do culto. Vamos falar um pouco sobre Neemias. Eu louvo ao Senhor porque Deus ele tem as suas formas de trabalhar. A irmã começou a falar do início do projeto que Deus ele colocou na vida de Neemias quando ele recebeu aquela notícia do seu irmão, quando veio de Jerusalém. E eu queria falar um pouco sobre a obra do Senhor, Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, a obra ela precisa continuar, a obra ela vai continuar. Amém, irmãos? Neemias capítulo de número 6. Neemias capítulo de número 6. Os versículos do 1 ao 3. Neemias capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 3. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? 6, verso 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não havia posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente das aldeias no vale de Ono, pois intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto deixasse e fosse ter convosco? Amém? Soberano e eterno Pai, meu Deus, nós rogamos nesta tarde, Jesus, o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, ele tenha liberdade para continuar falando aos nossos corações. Oh Deus, sabemos que a palavra dita sem a revelação, sem a imersão do Espírito Santo na vida daqueles que estão aqui sobre a minha vida, Senhor, serão apenas palavras transmitidas, mas se o Teu Espírito agir nesta tarde, Ele frutificará, Ele, meu Deus, renovará, fortalecerá, levantará, Senhor, todos aqueles e a mim que estou aqui nesta tarde. Por isso, Senhor, nós rogamos, Espírito Santo de Deus, continua falando aos nossos corações, e que o nome do Senhor seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo de Neemias, o livro de Neemias, ele trata especificamente da obra, do projeto que Deus pôs no coração do seu servo para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. O livro de Neemias foi escrito pós o exílio babilônico. O povo de Israel ele já tinha saído do cativeiro babilônico após 70 anos de sofrimento. Então, Deus levantou Neemias para este propósito, para esta grande obra que ele estava fazendo nessa época. É importante mencionar que quando Neemias é levantado pelo Senhor para restaurar os muros e as portas, a Bíblia nos relata que Esdras já tinha falado a lei ao povo.
Existem duas coisas que precisamos diferenciar nesse tempo. O templo de Jerusalém, aquele templo suntuoso que Salomão tinha construído, ele já tinha sido, que Salomão tinha sido construído e que foi destruído pelos babilônicos. Este templo já foi reconstruído no tempo do sacerdote Esdras, ou seja, antes. O templo em Jerusalém já estava reconstruído. O povo podia sair das suas casas para adorar em Jerusalém. Posteriormente a isso, o sacerdote Esdras, ele é levantado pelo Senhor após a construção do templo para ensinar, para instruir o povo a permanecer na lei do Senhor Jesus Cristo. O povo vivia 70 anos em Babilônia. Lá foram construídas diversas sinagogas. Mas para o povo judeu, a presença do Senhor, ela estava materialmente e espiritualmente em um templo. E o templo já estava reconstruído nesse tempo. Mas apesar do templo já estar reconstruído, apesar de Ageu e Zacarias terem profetizado o povo para continuar a permanecer na presença do Senhor, a cidade de Jerusalém, os seus muros e as suas portas estavam fendidas. Ainda existia uma obra para ser feita em Jerusalém. Então, no capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias, ele está na fortaleza. Ele servia ao rei Artaxerxes, ele era copeiro do rei. E como foi lido no começo do culto, quando ele recebe a notícia que em Jerusalém os muros estão fendidos e as portas derribadas, ele entra em uma situação desesperadora. A Bíblia diz que ele chora e automaticamente ele se coloca na presença do Senhor para buscar resposta, para buscar uma solução para essa situação. Antes de chegarmos nesse capítulo 6, desta grande obra que Deus tinha para fazer na nação de Israel, na reconstrução dos muros e das portas, é preciso entender que esta obra, primeiramente, ela tem que ser feita na minha e na sua vida. A Bíblia diz que Neemias, ele se coloca na presença do Senhor em jejum, em oração. O capítulo 1 do livro de Neemias vai dizer que ele, na fortaleza de Suzã, no mês de Quisleu, quando ele recebe essa notícia, ele se coloca na presença do Senhor para buscar um direcionamento, para buscar resposta, para que essa obra ela fosse executada. Meus irmãos, a obra ela não pode ser feita de qualquer jeito, independente da dimensão, independente do lugar em que nós estejamos. Quando Deus ele coloca a obra no coração de alguém, esse alguém pelo qual Deus revela, ele deve se colocar na presença do Senhor. Neemias, ele tinha o favor do rei, ele era o copeiro do rei naquele tempo. Mas mesmo assim, de imediato, ele não buscou a alternativa humana, ele não buscou as cartas primeiramente, ele não buscou o favor do rei. Primeiro ele buscou a presença do Senhor em oração e em jejum, porque ele sabia que esta obra que ele tinha que fazer não era obra que poderia ser feita através da sua própria força, através da sua influência, através da sua sabedoria. Esta obra só poderia ser feita se ele tivesse o aval do Senhor. Então, no capítulo 1, ele se coloca na presença do Senhor e a resposta começa depois de 4 meses que ele se coloca na presença do Senhor. O calendário daquela época diz que era no mês de Quisleu. E depois sucedeu no capítulo 2 de Neemias, 4 meses depois, mais ou menos, do mês de Quisleu para o mês de Nisan, é que Deus, ele dá a oportunidade dele chegar na presença do rei. Neemias, quando recebeu a notícia, ele poderia ter arregaçado as mãos, ele poderia buscar o favor do rei imediatamente, mas ele preferiu, aleluia, buscar a presença do Senhor em oração e em jejum. Irmãos, esta obra aqui em Água Preta, em Jaboatão, está começando. Antes que ela venha a colher os seus frutos, ela precisa colher fruto no nosso coração. Precisamos nos colocar na presença de Deus. Aqui só foi um, mas Deus permitiu que ele alcançasse o favor do rei naquele tempo. Deus deu uma oportunidade para ele chegar na presença do rei. E no capítulo 1, o rei percebe, mediante uma convivência naquele tempo,
que ele estava triste. E uma coisa tremenda, irmãos, que é no capítulo 2, verso 4, que o rei me disse, que me pedes? Então, isso é uma oração em espírito, irmãos. Então orei ao Senhor e disse ao rei, presta atenção, no capítulo 2, verso 4, ele diz assim, e o rei me disse, que pedes agora? Então o texto fala, ele fala, então orei ao Deus do céu, e automaticamente o capítulo 5, o verso 5 diz, se é do agrado do rei, e ele vai narrar aquela situação naquele tempo, ou seja, ele era um homem que vivia em constante oração, era um homem que tinha um jejum, era um homem que orava no seu secreto, mas era um homem que enquanto estava fazendo seus afazeres, era um homem que orava em espírito, esperando uma oportunidade, um favor do rei, para que o Senhor falasse através do rei e desse uma oportunidade. E foi assim que sucedeu. Neemias, ele não procurou as cartas primeiro. Neemias, ele não buscou o favor do rei Artaxerxes primeiro. Ele primeiro buscou a presença do Senhor Jesus Cristo. Quer edificar a obra, quer crescer a obra, busquemos a presença do Senhor Jesus Cristo, que Deus, ele nos mostrará o favor e o tempo certo. Porque Deus é um Deus de estratégia, irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, para ele vir da Babilônia para Jerusalém, ele recebeu cartas, ele recebeu o favor do rei. Foi assim que Deus utilizou o rei para abençoá-lo. Mas quando Esdras, no livro anterior, ele vem para instruir o povo na lei do Senhor, Esdras não pede o favor do rei. Esdras, ele senta no rio Ava, ele apregou um jejum por 3 dias, porque ele disse que tinha dito ao rei que a mão do Senhor é sobre aqueles que o temem. E o texto fala em Esdras, porque eu me envergonhei de pedir ajuda do rei, porque eu tinha dito a ele que a mão do Senhor é sobre aqueles que o temem. E esta mesma mão, que de propósitos diferentes, ele conduziu Esdras, também conduziu Neemias. E a Bíblia diz que ele chega a Jerusalém, como a irmã Cleide leu, passa 3 dias, não relata para ninguém o propósito e o projeto que Deus tinha. Depois ele começa a procurar os magistrados da cidade e executa o plano estratégico que Deus já tinha dado a ele, irmãos. Porque também, além do desejo, além da necessidade de gerar no coração, Deus também ele dá as estratégias. Ele ficou 3 dias na cidade, não procurou ninguém. Depois ele procura os magistrados e vai traçar o plano para a reconstrução do templo e para a edificação das portas. Mas por que, irmãos, nesse capítulo 6, esta grande obra? Que grande obra é essa? Porque ele falou para Sanbalat e Tobias que não poderia parar esta grande obra. Esta obra que nós temos, que a igreja tem, é de responsabilidade daqueles que o Senhor escolheu. Esta obra não é para simpatizantes, essa obra não é para aquelas pessoas que são amigos do Evangelho, essa obra é para aquelas pessoas que Deus escolheu, que Deus elegeu. Esta obra é da igreja. Quando Davi, em 1 Crônicas, capítulo número 28, verso 10, quando Davi, no capítulo 28, quer edificar uma casa para o Senhor, porque todas as vezes que a obra nesses livros são utilizadas, tanto na época de Moisés para a construção do tabernáculo, quanto no tempo de Davi para a construção do templo, e também no tempo de Neemias para a restauração do muro, esta obra tem a ver com um propósito estabelecido no coração de Deus. Deus estabelece esse propósito, coloca no coração do homem, e o homem ele executa. E a obra nesse templo, naquela época, representava a presença de Deus. A obra no tempo de Moisés era a construção do tabernáculo. Aquela obra representava onde Deus ele habitaria, onde Deus ele visitaria. A obra no tempo de Davi, no tempo de Salomão, era a construção do templo. Era onde Deus ia se revelar, era onde o povo iria buscar, era onde o povo ia sacrificar. E esta obra também no tempo de Neemias fazia parte de um cômodo, ou seja, o templo já estava construído. As pessoas estavam nas suas casas.
Mas ainda Israel, ainda Jerusalém precisava tapar algumas brechas. Eles precisavam o quê? Edificar os muros e consertar suas portas. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra, ela sempre precisa de reparos. Seja a nossa vida espiritual como consagração. Que obra é essa que a igreja tem que fazer? Que obra é essa que a igreja tem que executar? Nós não precisamos construir templo, porque templo somos nós. Então Deus precisa, através da nossa disposição, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós precisamos nos santificar para que Deus, da mesma forma que cumpriu a obra, cumpra a obra de nossa vida. Porque se Deus, Ele cumprir a obra na nossa vida, nós alcançaremos as vidas que precisam aí fora também, irmãos. E precisamos entender que esta obra é para aqueles que foram eleitos. Em 1 Crônicas 28:10, se os irmãos puderem notar, o texto fala que Davi ele está aconselhando Salomão. Abra aí, irmãos, para abrir. Davi ele está aconselhando Salomão sobre uma grande obra que ele deveria fazer naquele tempo. E esta obra que ele deveria fazer era uma obra, 1 Crônicas 28:10. Davi intentou no seu coração fazer uma grande obra. E eu quero demonstrar nessa parte da ministração que essa obra é de responsabilidade minha e sua, de responsabilidade da igreja. Para aqueles pela qual o Senhor chamou, pela qual aqueles que o Senhor elegeu. E o versículo, vamos ler a partir do 8. Agora, pois, Davi está exortando os príncipes, seu filho Salomão. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, 28:8. A congregação do Senhor e perante aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possua esta boa terra, e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o teu Deus, o Deus de teu pai, serve com o coração perfeito e com a alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitar-se-á. Olha, verso 10, olha, pois, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa. Esforça-te, esforça-te e faz a obra. Quem escolhe para a obra é o Senhor. Quem escolhe para a obra é aquele. Em Deuteronômio 32:4, o Senhor é a rocha, cuja obra é perfeita. E se Ele escolhe, irmãos, Ele vai capacitar. Se Ele escolhe, Ele vai se responsabilizar. Nós vemos, irmãos, a Trindade na obra que o Senhor tem para executar. Nós somos canais, como foi dito hoje. Dependemos da presença do Espírito Santo para a execução dessa obra. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, o texto fala: o Senhor é a rocha, cuja obra é perfeita. E Paulo fala, eu pus o fundamento. Paulo está falando sobre as obras em 1 Coríntios capítulo número 3. Eu pus um fundamento. Veja como cada um edifica sobre ele. Se você edificar as suas obras em amor sobre Cristo, você terá frutos. Frutos para o Senhor, para o louvor da sua glória. No verso 20, 28:20. O texto fala: e disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Agora perceba o final: até que acabe todo o serviço da casa do Senhor. Aleluia! Essa obra é de responsabilidade minha, é de responsabilidade sua, porque Deus, Ele chama cada um de uma forma diferente. Deus chama uns para os apóstolos, outros para os profetas, e assim por aí vai. Mas a obra é de responsabilidade da igreja sobre aqueles que o Senhor elegeu, aleluia.
Por quê? Porque Ele é fiel, irmão. Estou fazendo uma grande obra, diga todo principado e potestade aqui em Água Preta. Estou fazendo uma grande obra, de forma que não poderei descer, aleluia. E o Senhor tão somente diz, esforça-te, esforça-te, levanta-te, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, esta obra tem que ser feita porque, além da responsabilidade nossa, devido a uma escolha que o Senhor fez antes da fundação do mundo, essa obra também nos dá uma garantia de prosperidade. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus, na versão de Paulo, é quando o Senhor virá arrebatar a sua igreja até o dia de Cristo Jesus. E eu queria compartilhar essa palavra na minha versão que Cleide leu no começo do culto, em Neemias capítulo de número 2. Quando a primeira afronta, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente se coloca para a obra do Senhor, a gente não vai encontrar situações favoráveis. Situação favorável você vai encontrar se eu ou você tiver vivendo uma vida de mediocridade na presença do Senhor, uma vida de comodidade. Se você não estiver como aqueles homens, feito Paulo e Silas, atormentando o mundo pelo poder do Evangelho, você não vai ter uma oposição. Se nós como igreja ficarmos nessa anemia espiritual, neste fastio espiritual, vai ficar tudo tranquilo. A gente não vai bombardear o mundo. O império das trevas não vai estar nem aí para a gente, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, irmãos. Nós precisamos mostrar para que nós viemos pelo poder da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós. E quando veio a primeira oposição, porque quando Neemias ele se coloca, alcança o favor do rei para ir para Jerusalém, o texto fala que são 3 indivíduos, 3 pessoas que se colocam contra esta obra. Os irmãos vão perceber que até o capítulo 6, Sambalat, Oronita, Gesem, Sambalat, Tobias e Gesem, eles se opuseram. Da mesma forma que os samaritanos lá atrás, na construção do templo, se opuseram e a obra ficou parada durante 15 anos. Aqui o Senhor não permitiu a obra parar. Aqui o Senhor não permitiu a obra parar. Na época que os sacerdotes, através de Zorobabel, construíram o templo e puseram os fundamentos, os samaritanos levantaram uma oposição e a obra ficou parada naquele tempo. E depois Ageu e Zacarias, eles profetizam, a obra, ela recomeça e o Senhor completa a construção do templo. Mas aqui foi diferente. A obra terminou em 52 dias, porque a mão do Senhor não permitiu que essa obra parasse. Então o texto vai dizer aquilo que Cleide leu, a partir do verso 19. O que ouvindo Sambalat, 2,19. O que ouvindo Sambalat, Oronita e Tobias, o servo amonita e Gesem, o arábio, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fareis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então respondi na minha versão, diz assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar, aleluia, porque esta obra, ela tem que continuar, irmãos. A obra nem tinha começado nesse tempo, foi fé de Neemias, ainda não tinha se colocado, ele apenas disse aos magistrados como deveria fazer, porque antes desta resposta a Sambalat, ele ficou 3 dias em Jerusalém, sem dizer nada para ninguém. E quando veio a afronta, ele diz assim, ó: o Deus do céu é que a igreja fará prosperar. Vocês não têm parte nem herança, porque esta obra é da igreja, irmãos. Esta obra aqui é uma preta do Senhor. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu não estou vendo, porque aquilo que eu vejo não é esperança, irmãos. Mas se espero com o que não vejo, com paciência eu espero. Quando alguém dizer, irmão, está congregando ali, você vai dizer: o Deus do céu me fará prosperar. Em Jaboatão são pouquinhos, mas é o Deus do céu que me fará prosperar. A nossa igreja é o Deus do céu que nos fará prosperar, irmãos. Porque nós precisamos de pessoas que se coloquem na disposição,
que se coloquem na brecha como Neemias se colocou, que sejam cheios do Espírito Santo, para que essa motivação, ela não só seja de ideia nossa, não só seja da força do homem, o Senhor do céu é que nos fará prosperar, aleluia. E ainda, irmãos, precisamos entender que esta grande obra que Neemias ele falou aqui na sua palavra, nesse período a obra não estava concluída. E o texto vai dizer que à medida que Deus ele vai prosperando, à medida que ele vai tapando as brechas, a partir que os muros são colocados nos seus devidos lugares, a afronta começa, a intensidade aumenta, mas da mesma forma que Deus capacita a obra a crescer, Deus vai dar condições e sustentação à sua igreja para suportar. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? No capítulo 4, a afronta ela continua. Entenda a obra do Senhor. Se eu ou você, a gente se colocar na presença do Senhor, irmãos, a obra é dele, a obra não é nossa, a obra não é de pastor, a obra não é de ninguém, a obra é do Senhor Jesus. Se a gente tiver essa consciência e se nós fizermos para o Senhor, irmãos, o Senhor se responsabiliza. Aleluia! Qual é a nossa obrigação? Se colocar na presença do Senhor. Se colocar na presença do Senhor com oração, com palavra, em jejum, em consagração, para que o Senhor ele venha dando estratégias. E o texto vai dizer que quando Neemias ele está avançando, a obra vai prosperando, porque é a mão do Senhor que está sobre a vida de Neemias e a vida de todos aqueles que se encontram ali. Eu vou tentar resumir aqui o que aconteceu. A Bíblia diz no capítulo 4 que Sanbalat e Tobias, eles intensificam as ameaças, né? Eles alugam profetas para profetizar. Veja, eles alugam um profeta para chamar Neemias. Olha, vem cá, vamos ao templo do Senhor, buscar a presença do Senhor. Ele falou em nome do Senhor, é discernimento espiritual. Precisamos entender que quando nós vamos avançando na obra do Senhor, precisamos ter uma busca maior para que haja um discernimento. Nesse tempo também, quando o povo desanimou, irmão, nesse tempo. Quando viram as ameaças de Sanbalat e Tobias ao ponto de dizer, se eles reconstruírem esse muro, uma raposa virá e vai destruir tudo. Porque eles estavam vendo apenas os homens, apenas pelos olhos deles. Eles não tinham a visão espiritual que era Deus que estava prosperando aquela obra. E quando eles intentaram em lançar palavras que desanimassem o povo, Neemias congregou o povo, orou ao Senhor e disse assim: Senhor, atenta para as ameaças dele. Atenta para o que eles estão fazendo. Por quê? Porque esta obra é tua, Senhor. Atenta. Ele não pediu a morte deles. Ele não pediu que eles fossem extirpados. Ele pedisse, Senhor, atenta para as ameaças dele. Atenta para o que eles estão fazendo, Senhor. Apresente ao Senhor. Faça feito o rei Ezequias. Quando Senaqueribe ele veio contra Judá, naquela época, em 2 Crônicas 32, ele disse assim, com ele está o braço da carne, porém comigo está a mão do Senhor Jesus. Em 2 Reis, ele apresenta, em Reis, a palavra do Senhor vai dizer que ele apresenta aquelas ameaças na casa do Senhor. Ele apresenta as afrontas de Senaqueribe. Em Crônicas é interessante que a Bíblia diz que eles, Isaías, oram. Eles, Isaías, oram e o Senhor manda a resposta. Mas lá em Reis, cada um ora separado, porque às vezes nós estamos orando em conjunto, às vezes nós estamos em conjunto e apresentamos em conjunto as nossas necessidades, as nossas dificuldades, mas às vezes precisamos apresentar ao Senhor. Apresente, irmão, ao Senhor toda a afronta do inimigo. Não lute contra pessoas, apresente ao Senhor. E quando ele apresentou aquelas cartas ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor veio e um só anjo, não foi? Destruiu o arraial de Senaqueribe. Um só.
o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mandou só um anjo, irmãos, e destruiu e deu vitória ao rei Ezequias. Aleluia. Precisamos entender que quando vir essa afronta, irmão, apresente ao Senhor. Diga assim: é o Senhor que me fará prosperar. Apresente ao Senhor em secreto. Apresente ao Senhor todas as suas dificuldades, porque em nós mesmos nós não somos nada, nós não podemos nada, irmãos. Nós temos que viver por fé. Quando nós vemos aqui para Água Preta, nós vemos por fé. Quando nós somos escalados para fazer uma obra de evangelismo, nós vamos por fé, com a graça do Senhor, porque sem o Senhor, como foi dito hoje, João 15, nada poderemos fazer. E também, irmãos, porque esta obra, ela deve continuar. Porque esta obra, ela não deve parar. Porque além de uma obra que começou através da eleição de Cristo Jesus, nos escolhendo, além da responsabilidade do Senhor de nos fazer prosperar, a Bíblia diz em Deuteronômio 32:4 que Ele, Deus, é a rocha, cuja obra é perfeita. Sabe por quê, irmãos? A garantia de prosperidade. Porque a Bíblia fala em 1 João que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso que essa obra não vai parar. Cristo Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque esta obra da igreja não vai se desfazer. Esta obra não vai se desfazer. A única obra que Deus nos dá garantia através da sua palavra são as obras do inimigo que vão se desfazer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja, que através de Cristo a igreja é luz. O Senhor veio dar vida em abundância. O Senhor veio resgatar. O Senhor veio tirar aquele que está no lamaçal do pecado e transportar para a luz. Aleluia. Aleluia. Porque esta obra, esta grande obra não vai parar. Porque a Bíblia diz em João 14, o Senhor disse: se você crê em mim, obras ainda maiores fará, porque eu fui para o Pai. É a palavra do Senhor que nos garante essa prosperidade, irmãos. É a palavra do Senhor. Leia João 14. Leia João 14, que você vai ver o Senhor dizendo que vai para o Pai e enviará outro. E ele disse: se vocês creres em mim, obras ainda maiores vocês farão. Por quê? Porque eu fui para o Pai. Mas porque eu fui para o Pai? Porque o Senhor morreu. O Senhor fez a obra para que a igreja, ela continuasse a obra. Porque na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2, diz que a dívida foi paga, o escrito de dívida foi pago, e o Senhor expôs para todo principado e potestade que a dívida foi paga, irmãos. O Senhor do céu é que nos fará prosperar, aleluia. Mas também, irmãos, esse trabalho ele tem algo. Esse trabalho ele tem algo tremendo da parte do Senhor. Esta obra que nós fazemos, que a igreja faz, se não for para homens, ela terá uma recompensa. Ela terá uma recompensa. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15, acho que é isso. Verso 7. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo, acho que é isso, é 15, 7. O texto diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, ela tem uma recompensa, aleluia! Glória ao Senhor Jesus! A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 3, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Esse evento glorioso vai ser quando o Senhor arrebatar a sua igreja aqui da terra.
Todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor e estiverem vivendo de acordo com a sua vontade serão arrebatados. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E 2 eventos acontecerão. E um desses eventos é o tribunal de Cristo, em que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Esse tribunal é para a igreja e cada um receberá pela sua obra uma grande recompensa. Se sua obra foi feita com ouro, prata e pedras preciosas, a vossa obra, ela tem uma grande recompensa, mas não é aqui, não é agradando as pessoas, não é agradando o sistema, não é agradando só aquele que nos chamou, aleluia! A vossa obra, ela tem uma grande recompensa. Onde está o nosso coração, irmãos, quando nós fazemos a obra? Foi falado isso hoje pela manhã. É preciso entender que a obra não é feita de qualquer jeito. E mesmo que ela tenha uma boa intenção, ela precisa da autorização do Rei dos Reis, aquele cuja obra é perfeita. Precisamos entender isso, que quando Neemias, ele teve a notícia que ele se dispôs para começar a restaurar o muro e as portas, ele buscou primeiramente a face do Senhor Jesus. Também seria uma boa ação aos nossos olhos se Neemias, ele pedisse: olha, Artaxerxes, eu vou, me ajuda, eu preciso ir a Jerusalém, meus pais estão lá, meus irmãos estão lá, mas eu preciso ir. Ele poderia ter utilizado esse artifício, seria uma boa ação, seria uma boa estratégia, mas ele preferiu buscar a face do Senhor. Precisamos entender que esta obra que o Senhor tem para aqueles que fazem com amor, cheio do Espírito Santo, contra tudo e contra todos, ela tem uma grande recompensa, irmão. E a recompensa não são títulos, pode até vir títulos, cargos eclesiásticos, mas a maior recompensa que a igreja tem é receber uma coroa, receber um galardão e estar na presença do Senhor no tribunal de Cristo, irmãos. Esta é a grande garantia, esta é a grande recompensa, porque por Ele e através dele são todas as coisas. A Jesus, somente a Jesus seja toda a honra, seja toda a glória, irmãos. Precisamos ter isso em mente. Precisamos entender que toda boa ação, ela precisa de uma estratégia, e essa estratégia tem que vir do Senhor. Ela tem que vir da parte de Deus, tanto no início como no fim. E precisamos entender que nós, como igreja, temos que ter o discernimento, ter um coração voluntário para buscar a presença do Senhor Jesus. Em outra oportunidade, se o Senhor nos permitir, a gente vai falar das armas que são utilizadas para a execução dessa obra. Mas eu quero me ater só a esse ponto, que esta obra, ela não vai parar. Esta obra, ela não vai cessar. Se é uma obra que Deus, Ele colocou no coração da sua igreja, ela não vai parar, porque a palavra do Senhor diz que sobre Cristo a igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Irmão, se você ficar de pé, vamos orar. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede. Obrigado. Quando as afrontas virem, lembre da palavra do Senhor. O Senhor me fará prosperar. Quando o pensamento vir, o Senhor me fará prosperar. O Senhor me fará prosperar porque Ele é fiel, porque Ele é obra. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, aleluia. Soberano e eterno Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti, meu Deus, grato por esse privilégio e essa oportunidade, meu Deus, de estar reunido com a Tua igreja, com o Teu povo, a igreja que o Senhor elegeu, a igreja que o Senhor resgatou, a igreja que o Senhor salvou.
E o Senhor sabe, meu Deus, que precisamos, meu Deus, de uma vida transformada no poder da Tua presença. O Senhor sabe que antes de começarmos qualquer coisa, precisamos buscar a Tua face. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar nesta tarde para que o Senhor mova no nosso coração homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença, Senhor, para dar continuidade à obra que o Senhor fez, pela obra que o Senhor começou, Jesus, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é maravilhoso, e eu quero clamar a Ti, Jesus, ajuda a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, quando vir as provações, quando vir as circunstâncias, nós podemos dizer, não às pessoas, mas podemos dizer a todos os principados e potestades das regiões celestiais, dizer, o Senhor me fará prosperar, aleluia. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor mova o nosso coração de uma forma sobrenatural para a busca da Tua presença. Oh Deus, o Senhor sabe que em nós não habita bem algum, e só o Teu Espírito, Deus, Ele pode alcançar vidas, Ele pode levantar vidas, Ele pode levantar mais Neemias, Senhor, que se colocam na brecha, que se colocam, Senhor, com sentimento de empatia, porque Ele tinha, meu Deus, um lugar de honra, mas Ele se colocou no lugar daqueles que estavam sofrendo, Ele se colocou no lado daqueles que estavam, meu Deus, em miséria, como a Tua palavra diz. Jerusalém estava em miséria, as portas estavam queimadas, meu Deus, os muros destruídos, mas o Senhor, Deus, que levantou e através de o Senhor levantou um exército para edificar os muros e as portas. Deus, levanta a Tua igreja nessa cidade, levanta a Tua igreja, Senhor, em Jaboatão, levanta a Tua igreja em Palmares, levanta a Tua igreja, Senhor, para que assim, meu Deus, nós possamos alcançar territórios inalcançáveis, que nós possamos alcançar vidas, Senhor, que necessitam da Tua presença. Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor. Amém.